Boa tarde. Olá a todos, Mais uma muito vez boa aqui com tarde. vocês para compartilhar algumas porções, algumas passagens da Palavra de Deus para te encorajar a prosseguir resolvendo os seus conflitos conjugais. Muito bem. Muito boa tarde a todos que estão entrando na live. Boa tarde a todos que vão ainda assistir, né? Depois, tem muita gente que tem assistido depois. Desde já a gente quer agradecer as pessoas que têm feito comentários. Algumas pessoas têm feito comentários, outras pessoas perguntas. E a gente, assim, está bem contente aí com o feedback de vocês. Muito, muito obrigado. Continue enviando pergunta, se você quer sugerir algum assunto aqui, né, relacionado com aquilo que a gente tem falado, né, a respeito de conflitos conjugais, como resolver os conflitos conjugais. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, ou tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse, né, nessa linha aí, manda aí pra gente, manda no direct, lá nós estamos colocando no Facebook e no YouTube também, né? Então, coloque lá, escreva sua dúvida, sua observação. Tem sido muito bom. Assim, é interessante que eu tenho encontrado até alguns amigos antigos que eu já não encontrava mais, que descobriram lá por causa dessas lives e tem mandado aí as suas colaborações. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E algumas pessoas que nem são casadas também têm É nos interessante. procurado, dizendo que têm sido abençoadas com o conteúdo dessas lives nos seus relacionamentos, independente de ser com seus cônjuges. Relacionamento mãe e filho e filha, certo que são habilidades, né, destacadas pelo nosso Deus para que nós busquemos relacionamentos saudáveis. Isso aí. É importante até, mesmo que você seja solteiro, né? Um dia talvez você vá assumir um compromisso, né? E vai se casar. De repente você já olhando aí os conflitos que são comuns a todos os casais, né? Boa parte dos casais passam por diversos desses conflitos, alguns não, graças a Deus, né? Não passam por esses que nós estamos falando, como, por exemplo, o de agora, que nós vamos falar, mas pode passar por outros conflitos, dos quais nós vamos falar ainda. Isso é bom você ouvir antes mesmo de casar, né? Que você já vai Já se aprendendo, previne, já vai. evita esses Isso aí, conflitos. isso aí. É importante isso, tá? Então, a gente vai pedir também um favor para você divulgar essas lives. Porque pode ser que tenham casais, pode ser que não seja você, mas pode ser que tenha outros casais que estejam passando por conflitos e que podem ser ajudados, né? E você vai estar ajudando alguém se você espalhar isso aí, divulgar isso aí, vai estar ajudando alguém com essas lives, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma situação que é aquela quando o casal diz assim: nós chegamos ao fundo do poço. Eu não sei se você já ouviu ou se você já falou isso aí. Nós já ouvimos muito, cuidando de casais esses anos todos, nós já ouvimos muito essa expressão, assim, dizendo: olha, para nós não dá, nós chegamos no fundo do poço, não é? Acabou, não tem mais Não saída, tem mais jeito. não existe mais conversa, estamos dormindo em Quartos quartos separados. separados, ele entra, eu saio, ele Não tem diálogo. não fazemos mais nada juntos, não viajamos juntos, não sentamos à mesa juntos, Não não tem mais assistimos um sexo. filme juntos há muito tempo. E Enfim,
Acabou, realmente acabou. É o chamado fundo do poço. E hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre como que se chega ao fundo do poço, quais são os conflitos que geram esse fundo do poço na vida de um casal, né? A gente vai falar muito sobre essa questão aqui, porque a gente se deparou muito com isso, com casais dizendo para a gente que chegaram no fundo do poço, e a gente percebeu que, infelizmente, parece que tem um caminho que é comum a todos os casais para chegar no fundo do poço. E esses casais que chegaram no fundo do poço andaram por esse caminho, né? E aí a gente vai falar de alguns pontos desse caminho que talvez você, que está nos ouvindo agora, tá trilhando. E para até te alertar, ó, você está indo para o fundo do poço. E talvez você já tenha chegado lá. Andou por esse caminho e chegou lá no fundo do poço. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria que você assim nos desse um pouco da sua atenção. Olha só, como nós temos dito aqui, nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus, para aconselhar casais. A gente não usa nenhum tipo de técnica, nenhum tipo de terapia. Aliás, a nossa terapia é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia tem resposta para todas as questões, para todos os conflitos conjugais. Nós cremos nisso e durante esses mais de 18 anos em que nós cuidamos de casais em conflitos, nós temos experimentado que realmente a Bíblia traz solução com seus princípios, com seus conselhos. A Bíblia traz, a palavra de Deus traz a solução para todos os conflitos. Não é para alguns conflitos, são todos os conflitos conjugais. Então, eu vou ler aqui o Salmo 142, que vai servir aqui como base aqui da nossa live. Aqui é um pedido de socorro. Davi estava angustiado e parece que ele estava no fundo do poço, literalmente aqui no fundo de uma caverna. E ele, de lá do fundo, ele grita por socorro, como alguns casais que chegam no fundo do poço e gritam. Ele diz assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, o casal no fundo do poço, ele está desistindo, ou já desistiu, né? Ele sabe o que devo fazer. Quando estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. Olha só o que Davi diz aqui. Quando a gente desiste, quando o casal desiste, o único que sabe o que o casal deve fazer para sair do fundo do poço é Deus. Por isso nós usamos a Bíblia, porque Deus, na sua palavra, mostra como o casal pode sair do fundo do poço. No caminho por onde ando, lembra aquele caminho do fundo do poço que eu falei? No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. E no caminho do fundo do poço do casal, sempre vão ter muitas armadilhas. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda, ó Deus. Tu és o meu protetor. És tudo o que desejo nessa vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. É o casal do fundo do poço, desesperado. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. O casal do fundo do poço, que está no fundo do poço, ele é fraco. Os inimigos são sempre maiores, mais fortes que eles. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Você nota aqui o clamor de alguém
E esse clamor do rei Davi espelha o clamor do casal que está, dizendo assim, que está no fundo do poço. Via de regra, é isso aqui que a gente ouve sempre quando a gente está cuidando de um casal assim, que chegou no fundo do poço, trilhou o caminho para lá e acabou lá, né? Lá no fundo. Agora, primeira coisa, o que é o fundo do poço? É preciso definir o que seja o fundo do poço para você entender essa situação antes de nós discorrermos quais são os caminhos, né? Os passos que você dá nesse caminho para chegar lá. O fundo do poço é a falta de diálogo, é a perda total de comunicação, ou seja, não tem mais palavra. Porque se aquilo que você fala, o outro responde de uma maneira áspera, ou não responde nada, ou tudo aquilo que você fala, o fulano ou a fulana distorce. O fundo do poço da comunicação é quando você fala uma coisa e ele entende outra, ou quando não se tem nenhum tipo de diálogo, ou coisa do tipo, indiferença, né? O fundo do poço é quando ele entra em casa, você sai. Ou quando você sai, ele entra em casa. Não tem mais convivência. O fundo do poço talvez seja que vocês estejam dormindo em quartos separados. O fundo do poço talvez seja que lá dentro, no fundo do seu coração, você sente que não ama mais, que não tem mais nenhum tipo de sentimento por aquela pessoa. Muito pelo contrário, os sentimentos são os piores possíveis. Mas você é casado com ele, você é casado com ela e tem que conviver com ela, porque você é casado, você tem que ir para sua casa, não é? O fundo do poço talvez sejam essas situações e outras situações que vão surgindo e que vão gerando, trilhando esse caminho, né? O fundo do poço talvez seja a falta de amor. Já ouviu falar da pessoa mal amada, né? Ela não se sente amada, ele não se sente amado. O fundo do poço é o desrespeito total com aquilo que o outro pensa e diz. E esse é o fundo do poço. E sente, pensa, diz e sente. Insensibilidade total com a vida do outro. É o fundo do poço. Chegaram no fundo do poço. Não existe mais nada. O fundo do poço é aquela hora, talvez, que você descobre que ele ou ela está te traindo. Talvez esse seja o fundo do poço para você. Talvez alguns casais estejam nessa, infelizmente. Descobriu que ele ou ela tem outro, ou tem outra. E aí o fundo do poço chegou, o desespero chegou. Então, o que é o fundo do poço? O fundo do poço são essas circunstâncias ruins, tristes, desesperadoras, para as quais você acha que não tem mais volta, não tem mais solução. E é só por isso que é fundo do poço. Porque você acha que não tem mais solução. Mas a Bíblia diz aqui, ó, quando eu estou desistindo, ele sabe o que devo fazer. Isso aí. Então é o fundo do poço para o casal que está envolvido, mas para Deus não é o fundo do casal, poço. Quando José do Egito foi jogado lá no poço, não era nem o começo, né? Ou melhor, era só o começo, não era o fundo do poço. Era o começo de uma história linda que estava para ser escrita. Isso aí. Então, o fundo do poço é a sua percepção, é a percepção do casal. O casal se percebe, se sente no fundo do poço. E ele acha que ali é a fase final. Dali, a única solução é aquela palavrinha
que é um palavrão, que se chama divórcio, né? A única solução é separar. O casal sente isso, ele não encontra soluções para voltar, para subir de novo e sair do fundo do poço. E aí, o fundo do poço é essa percepção do casal, do homem e da mulher, de que chegaram num local e desse local é só mesmo se divorciando. A única solução. E uma percepção distorcida, reiterando. Isso. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso. Nós não devemos nos apoiar e acreditar no nosso coração. Aquele ditado, né? Siga o seu coração. Por favor, isso não é bíblico. Não siga o seu coração. Siga e busque direção na palavra de Deus. Outra passagem que está lá em Provérbios diz assim: não te estribes em teu próprio coração. Não te apoie em seu próprio entendimento. Não é Provérbios, não é Salmo, né? Isso. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não te estribes em teu próprio entendimento, mas confie o seu caminho ao Senhor. Isso. E o mais Ele fará. A não ser que o seu coração esteja apoiado na palavra de Deus, né? Não siga ele. Seu coração precisa estar centrado naquilo que a palavra de Deus diz para o seu casamento. Eu gosto muito dessa expressão que o salmista diz aqui, que a Ângela acabou de dizer, repetir. Quando estou desistindo, Ele sabe o que eu devo fazer. Isso é importante para você entender que quando você está desistindo do seu casamento, o único que pode dar solução para ele é o Senhor Deus. E o Senhor Deus dá a solução aqui, ó, na sua palavra. Por isso eu insisto que nós usamos a palavra de Deus para aconselhar casais. Porque quando os casais sentem que chegaram no fundo do poço, acham que chegaram no fundo do poço, o único que pode dar a trilha de volta para eles subirem e saírem do fundo do poço é a palavra de Deus. É a única coisa. É isso aí. Bom, então já definimos mais ou menos o que é o fundo do poço. Agora eu queria falar sobre as razões. As razões pelas quais os casais chegam lá no fundo do poço. Existem algumas razões e nós vamos listar aqui pelo menos 3 razões pelas quais os casais chegam lá no fundo do poço. Como nós chegamos a essas 3 razões? Ora, nós cuidamos de casais há mais de 18 anos, já nessa lida aí, trabalhando com casais e cuidando de casais em conflitos. E a gente, com a experiência e com a palavra, né, a gente alinha as duas coisas, a gente vai percebendo o que um casal diz, o que outro diz. Você vai perceber que a gente vai falar de algumas experiências, de exemplos, né, de aconselhamento com casais. A gente foi listando algumas coisas que a gente foi percebendo ao longo da caminhada. Então, quais são as razões pelas quais o casal trilha para o fundo do poço? Ele chega lá no fundo do poço. Primeira razão são os conflitos, os pequenos conflitos de hoje que não são resolvidos. Você sabe que os pequenos conflitos de hoje são os grandes conflitos de amanhã, se eles não forem resolvidos hoje. Então, esses pequenos conflitos que não foram resolvidos, ou que não são resolvidos, eles vão levando o casal para o fundo do poço. Porque é uma coisinha aqui, uma coisinha colar, né? Coloca mais um grãozinho, daqui a pouco está cheio. Vai enchendo o copo de desespero, de raiva, de mágoa, de rancor.
vai se enchendo o recipiente, né? Vai se enchendo o coração dessas coisas, desses pequeninos conflitos, né? E aí, daqui a pouco, ele está trilhando no fundo do poço. Essa é a primeira razão pela qual um casal vai andando rumo ao fundo do poço ou chega lá no fundo do poço. Agora, eu queria listar aqui algumas coisas. Quais são esses conflitos que não são. Por que eles não. Por que os casais geralmente não resolvem esses conflitos? Quais as razões pelas quais esses conflitos que vêm o casal não resolve? Primeira razão que nós percebemos ao longo desses anos todos aconselhando casais é o medo de confrontar. É o medo de confrontar o outro e o outro ir embora. Eu já ouvi isso, nós já ouvimos isso de mulheres principalmente. Falar assim, por que você não disse isso para ele? Por que você não apontou esse erro dele? Falou, não, eu tenho medo. Medo de eu dizer isso para ele e ele ir embora. Ele dizer que não me ama mais e ele encontrar outro caminho. Não é? Ou então dizer assim, ele já disse que eu sou chata. Se eu ficar apontando o erro dele, confrontando ele nos seus erros, eu vou me tornar mais chata ainda. E aí eu não aponto o erro para não ficar saindo por chata, né? Tendo a fama de chata, porque daqui a pouco ele vai embora. Simplesmente vai embora. Mas nós não estamos falando para ficar apontando erros, mas sim conversar sobre o assunto, né? Confrontar as questões que estão gerando conflito. Não é ficar apontando, né? A pessoa, ela acaba entendendo isso. Sim. De tanto medo que ela tem, ela distorce aquilo que é falado, aquilo que é aconselhado. Isso. Confrontar não quer dizer ficar apontando. São duas coisas completamente diferentes. Nem brigar, xingar, gritar. É isso aí. Julgar. Você mostrar o erro da pessoa, né? Gentilmente. Orando, pedindo a Deus sabedoria para falar na hora certa, no momento certo. É diferente de você ficar o tempo todo repetindo e apontando os erros da pessoa. Isso é ruim Isso não é uma confrontação ideal. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde, né? Nas outras lives a gente vai falar de quais são as formas corretas de você abordar a sua esposa, o seu esposo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre pegar esse ponto. Por enquanto a gente está só falando com você o que leva você para o fundo do poço. É a falta de confrontação, confrontação numa boa. No sentido de conversar sobre o assunto. De conversar sobre o assunto, sobre o problema e não tampar o sol com a peneira, não deixar passar. Com o tempo isso aí vai se resolver, deixa para lá. Né? Deixa para lá, vou fazer um jantarzinho gostosinho que ele gosta e ele vai esquecer. Isso. Ou o marido, vou levar flores para ela, vou comprar alguma coisa que ela gosta e ela vai acabar esquecendo e tá tudo resolvido. Não tá resolvido. Não. Só tá sendo encoberto. Você joga o famoso panos quentes, né? Você cobre, vai para debaixo do tapete ali, tenta esconder. Não, o lixo tá lá debaixo do tapete, certo? Uma hora alguém tropeça nele e a queda é feia. E com casais acontece muito isso. Uma outra razão pelas quais não há esses conflitos não são resolvidos é a inabilidade para o diálogo. Os casais, por não dialogarem frequentemente, eles não têm habilidade suficiente. E quando eu falo em habilidade, eu estou falando daquele jeito de conversar, de ponderar as coisas, sem de virar ouvir, uma briga horrível, sem xingamentos. Justo. Né? Saber conversar. Muitos não sabem conversar. Muitos não sabem, mas eles podem pedir ajuda. Né? Eles podem orar pedindo a Deus, né? Discernimento, condução para aquele momento.
Uma outra coisa é que quando a gente está falando de diálogo, nós não estamos falando só de você falar. Porque num diálogo você fala e você ouve. Então muitos não sabem falar, mas também não sabem ouvir. Não sabem ouvir. E eu não estou falando que fala sem parar. Eu estou falando, dizendo o seguinte, que quando o outro fala, a sua inabilidade para dialogar é tão grande que você entende uma coisa completamente diferente. Por quê? Por que isso acontece? Talvez porque o casal nunca dialogou. Os diálogos são sempre assim no calor da emoção, quando os nervos estão à flor da pele, entendeu? Aí vai dialogar. Não, aí não é diálogo, né? Aí vira um ringue, não vira um diálogo. E muitos casais são assim. Nós conhecemos muitos casais que não conversam porque quando vai conversar explode, existe uma explosão e para manter a paz já chegam cansados dos seus trabalhos. Para manter a paz, então não vamos conversar. Isso aí. Só que tá uma bomba relógio. A qualquer momento vai explodir. Vai explodir. A qualquer momento vai explodir. Outra coisa, a gente vai falar dessa questão de diálogo mais para frente, porque existe uma hora certa para dialogar, não é? Não é no calor da emoção e nem quando os nervos estão assim explodindo, não. É preciso ter muito cuidado com essa questão do diálogo dentro do casamento. A terceira razão assim, pela qual os casais não resolvem os seus conflitos é por achar que tudo se resolve com sexo. E aqui, assim, eu estou muito tranquilo, porque isso acontece muito com os homens. Né? Isso acontece com as mulheres também, né? Sim. Mas os homens, assim, na sua grande maioria, eles acham o seguinte: bom, é só ter uma boa relação sexual, um bom sexo e tá tudo resolvido. Ele acha que é assim. Tem casais que acham que é isso, que o sexo é o sinal. Bom, se nós vamos falar claro, né? Se nós transamos, então tá tudo resolvido. Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Certo? Porque o sexo é parte importante do casamento, mas ele não está aqui para trazer soluções para conflitos. Certo? E se você acha que o sexo resolve tudo, e que teve uma noite de sexo ou um dia de sexo, você tá com um conflito resolvido, preste atenção, você está caminhando o caminho do fundo do poço. Você está trilhando para o fundo do poço. Muito cuidado com isso. Tá bom? Uma outra razão, né? A quarta razão pela qual os casais não resolvem os pequenos conflitos de hoje é achar que o outro está exagerando. Ela tá. Os homens também são mestres nisso. É só exagero dela, é exagerada. Né? Achar que o outro está exagerando nas suas percepções, nas suas emoções, naquilo que ele percebeu, ouviu, que ele está exagerando nisso. Porque dicas são dadas, né? O casal não resolve o conflito, mas eles vão soltando nas suas frases, eles vão soltando alguns indícios de que não está bom. Sim. Né? Escapole uma palavra ali, outra acolá, às vezes até intencional, para ver se o outro desperta que não está tudo bem. É uma forma de encorajar o outro a começar a conversa que eu não tenho coragem de começar. Né? Isso é muito comum também. Então, esses indícios podem ser lidos pelo outro como exagero. Teve um casal uma vez que
o marido trabalhava com uma moça muito bonita. E eu não sei, eu não lembro muito bem a situação, mas parece que ele levou essa moça um dia para almoçar na sua casa lá. Ficou muito amigo da moça, né? Ficou muito amigo da moça. E levou a moça para conhecer a sua casa, conhecer a sua esposa. E aí, depois que a moça saiu, né, do almoço e tal, a mulher chamou o marido e conversou com ele. Falou: olha, cuidado, né? Essa moça é uma moça bonita. E vocês Parece que eles trabalhavam juntos. trabalhavam juntos, o marido e a moça. E vocês parecem que têm um relacionamento muito próximo. Cuidado com esse relacionamento. Eu não gostei disso, não. Aí o que o marido achou? Ela achou que ela estivesse exagerando. Ah, você está exagerando. É minha amiga. É só minha amiga. É só uma amizade. Se eu quisesse alguma coisa com ela, eu nem trazia ela para almoçar aqui em casa, né? Sempre tem essas desculpas. Fato é, para resumir a história, toda vez que o marido chegava em casa, a mulher perguntava: e a fulana? Vocês conversaram? Tiveram algum tipo de intimidade? Não, você está exagerando, exagerando. O que aconteceu? Ele traiu a esposa com a fulana, que ele achou que a esposa estava exagerando. Houve um conflito todo antes, né? A mulher alertou e isso gerou um conflito dentro do casal. Antes mesmo da traição, eles já estavam num conflito, em discussões por causa da moça. A mulher queria até que ele saísse do emprego. Isso gerou esse conflito. E depois da traição foi que eles estavam lá no fundo do poço mesmo. Ou seja, eles trilharam o caminho do fundo do poço porque não resolveram o seu conflito, porque o cara achava que ela estava exagerando. Tá? Casais não resolvem conflitos e vão para o fundo do poço quando um acha que o outro está exagerando. Tá? É bem verdade que às vezes exagera mesmo, mas é preciso ponderar isso, porque exagera mesmo não é sempre não, é de vez em quando esses exageros. Na maioria das vezes é preciso você saber que o seu marido ou que a sua esposa estão te alertando de alguma coisa que pode acontecer e que não é exagero. Tá bom? Uma outra coisa, uma outra razão pela qual os casais não resolvem os seus conflitos e chegam lá no fundo do poço é quando eles menosprezam a opinião do outro. Quando há menosprezo àquilo que o outro diz, aquilo que o outro fala, aquilo que o outro pensa. Eles sempre menosprezam. Nós cuidamos de um casal, não tem muito tempo não. E ela se sentia extremamente menosprezada pelo marido. Ele chegava a dizer para ela que ele era mais inteligente que ela, e ela se sentia menosprezado por ele. E isso acarretava assim numa mulher mal amada, né? Desvalorizada. E isso gerou muitos conflitos. Eles acabaram se separando, acabaram se divorciando, foram lá no fundo do poço, acabaram se divorciando. Eles não quiseram mais se encontrar com a gente e depois até mudaram de cidade e eu também não tive mais contato com eles, mas ele menosprezava ela, aquilo que ela dizia, as percepções que ela tinha, né, os conselhos que ela dava. Ele achava que só ele podia dar conselhos porque ele se achava mais inteligente, mais capaz. Quando um menospreza o outro, os conflitos vêm. E aí os conflitos não são resolvidos. E aí, como os conflitos não são resolvidos, o casal vai lá para o fundo do poço. Chega no fundo
do poço. Essa é uma outra razão. A outra razão que por que os problemas não são, os conflitos não são resolvidos e o casal chega lá no fundo do poço é achar que o tempo vai resolver tudo. Isso aqui é clássico, tá? Isso aqui é clássico. A frase, dá tempo ao tempo. O tempo resolve, o tempo vai apagar essas coisas. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se o tempo resolvesse as coisas, não tinha casal nesse mundo passando por dificuldade, passando por conflito. O tempo ia resolver. Não resolve. O tempo não sabe resolver problemas do fundo do poço. O único que sabe tirar o casal do fundo do poço está aqui, ó, na palavra de Deus. São os princípios da palavra de Deus que tiram o casal do fundo do poço. Então essa história de eu vou dar tempo ao tempo. Deixa a coisa passar, deixa a coisa esfriar. E aí vai esfriando, esfriando, que até congela, né? Vira um iceberg. E aí, esse iceberg, para descongelar depois, é difícil e às vezes não descongela. O casal vai dando tempo, né? Vai achando que o tempo vai resolver as coisas. Na verdade, à medida que o tempo passa, ele está caminhando para o fundo do poço. Porque não resolve o conflito. Não dá solução para o conflito enquanto ele é pequeno. Aí ele se torna grande depois. Não fique... Se você está com algum conflito para ser resolvido, meu querido, minha querida, resolva. Viu? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, sobre a sua ira. Ou seja, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira é o seguinte: você tem algum problema, ficou irritado, ficou chateado com alguma coisa, não deixe o sol se pôr, não deixa virar o dia sem resolver isso. Resolve isso, não fica protelando as coisas. Porque quando você vai para resolver, tem uma outra questão que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente, que é a questão de habilidade para resolver conflitos. Existem casais que não sabem resolver conflitos e que os conflitos perduram por meses, porque eles nunca resolvem. Agora, existem casais que têm um conflito hoje, amanhã já está resolvido, já está solucionado. Por quê? Porque à medida que ele foi resolvendo os conflitos, ele ganhou habilidade para resolvê-los. Né? É na prática, né? Ele praticou isso. E você vai ver que tem algumas coisas que você pode fazer para solucionar os conflitos hoje, sem esperar que a coisa se alongue demais, não é? Então, o primeiro passo, né, a primeira jornada aí para você caminhar para o fundo do poço é isso. As razões. A primeira razão pela qual os casais chegam lá no fundo do poço é porque não resolve os conflitos. A segunda razão, nós estamos falando de 3 razões. A segunda razão pela qual o casal não resolve os seus... não chega lá no fundo do poço, aliás, é porque existe união, mas não existe unidade. Eles estão unidos, mas sem unidade. Né? Isso aqui é estar unido, estar junto. Isso aqui é ter unidade. Olha a diferença. Tá? Se eu exemplificar, isso aqui é estar unido, está junto. Agora, unidade é isso aqui, ó. É junto e misturado. Junto e misturado. Boa. É junto e misturado. Certo? Então, uma das razões pelas quais o casal chega no fundo do poço é porque existe união, mas não existe unidade. Bom? Agora, por que o casal não tem unidade? Existem alguns motivos pelos quais o casal não tem unidade. Primeiro, os objetivos são diferentes.
objetivos são diferentes do casal. Eles nunca, parece que nunca combinaram para onde vão, né? O destino Não é existe um oposto. planejamento, né? É, Não é um cabo de existe, guerra, né? sim, não existe o sentar para planejar, para conversar, não existe, ó, vamos, eu estou a fim de fazer isso, ou eu pensei em passar as férias em determinado lugar, ou eu pensei em matricular as crianças em determinado curso, aí o outro, mas eu tinha pensado outra coisa. Não, então vamos ver. Qual é o nosso objetivo, né? Por que você quer isso e por que ele quer isso? Tem unidade? A gente está caminhando junto porque é uma família, é um casal, né? E o casal é a cabeça da família, né? Uhum. O marido é É a o cabeça da núcleo família, é o familiar. núcleo familiar. Então, quando não existe essa unidade, existe uma casa dividida. E a Bíblia diz que uma casa dividida não permanece. Isso aí. O que existe é um cabo de guerra. Um quer um plano, o outro quer outro. São opostos, eles não caminham em unidade no mesmo sentido, na mesma direção. Isso é terrível. Isso aí, essa falta de unidade, vai levando o casal para o fundo do poço. Né? Pode parecer que não, mas vai levando para o fundo do poço, essa coisa de objetivos distintos. Né? Assim, eu particularmente tenho algumas dificuldades com casais que têm tudo separado, a conta do banco é separada, o e-mail, ele tem uma senha, ela tem outra, ninguém sabe a de quem né? Ela não olha as coisas dele, ele não olha as coisas dela. Carros Carro separados, separado, eles não andam tudo, juntos no mesmo tudo carro. bem que se você precisa de 2 carros, não tem problema Lógico, sem nenhum com isso. O problema. problema é ir para o mesmo lugar em carros separados. É isso Nós aí. conhecemos muitas pessoas que fazem E assim. fazem isso. Porque o outro é tão intolerante que não consegue esperar o outro para sair junto. Sim. Então, esse cabo de guerra, essa desunião, essa falta de unidade, leva para o fundo do poço. Esses objetivos, esse cabo de guerra que se põe dentro do casamento. Outra coisa que Deixa eu só completar uma fala, coisa. Esses objetivos distintos, a gente pode voltar lá. Eu já citei isso em alguma outra live aí que a gente fez, mas a gente pode voltar lá para Tiago, né? As discussões de vocês, as brigas de vocês, elas vêm porque vocês estão lutando pelos seus desejos egoístas. Né? Na verdade, o Tiago não põe exatamente dessa forma. Ele coloca que quando a gente pede mal. Em oração a Deus, a gente pede mal, porque a gente pede de acordo com os nossos desejos. E as brigas que existem entre nós, e aí é qualquer tipo de relacionamento, mas agora nós estamos falando aqui para casais, essas brigas muitas vezes vêm desses desejos. Eu estou defendendo o meu sonho, o meu plano, aquilo que eu tinha planejado, ele defende o dele, e aí existe a briga, porque eu não quero abrir mão dos meus desejos egoístas, e nem ele quer abrir mão dos desejos egoístas dele. E com isso, a família toda sofre, porque a família sofre e aprende a ser assim. Né? E nós estamos ensinando os nossos filhos a serem exatamente como nós. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a andar em unidade quando a gente age assim. A gente não está ensinando os nossos filhos a renunciar. Porque a vida com o Senhor, a vida daquele que quer ser discípulo de Jesus, é uma vida de renúncias. É uma vida de renúncias em várias áreas da vida. E por que não exercitar as renúncias no próprio casamento? Né? Se nós temos um objetivo, o objetivo é tal, objetivo X, não está vindo nenhum exemplo aqui para eu dar. Mas se eu tenho um objetivo X, por que eu estou usando planos ABC? Se o nosso objetivo, nós já chegamos à conclusão que é esse. Então, por que nós estamos agindo de formas
diferentes, dividindo as energias, dividindo as forças, dividindo até questões financeiras, né? Para alcançar esse objetivo. Tudo isso para defender a minha opinião, o meu plano, o meu desejo, aquilo que eu quero. Uma outra coisa, um outro motivo pelo qual o casal não tem unidade, e essa falta de unidade leva o casal para o fundo do poço, é a falta de empatia, falta de sensibilidade com aquilo que o outro está sentindo, com aquilo que com as percepções do outro, com as falas do outro. Não tem empatia, não tem sensibilidade, né? Essa falta de empatia, essa falta de sensibilidade com os sentimentos do outro gera, gera essa desunião, essa falta de unidade, e isso vai levar o casal, vai levando aos pouquinhos o casal lá para o fundo do poço. Faz que os sentimentos sejam ressequidos, né? Uhum, com certeza. O terceiro motivo pelo qual o casal não tem unidade e caminha para o fundo do poço é culpar sempre o outro, transferir a culpa sempre, sempre apontar para o outro. O outro é sempre o culpado, né? Não interessa se eu já vi casais assim, tá? Nós já conversamos com casais assim. O marido cometeu adultério. E sabe o que ele fez? Ele disse que a culpa era da esposa. A culpa era da esposa porque a esposa não o alimentava, vamos dizer assim, sexualmente do jeito que ele queria. Mas tem casos que é porque ela é chata, porque fala demais, né? Evita de voltar para casa e aí buscando lugares para ir, para ter que para voltar para casa bem na hora de dormir, acaba se relacionando com outra pessoa. Nem sempre é sexo. Tem vários, aliás, tem muitos outros pontos que são até mais repetidos naquilo que a gente tem encontrado do que realmente o sexo. Sim, mas é importante você saber disso. Que quando você culpa sempre o outro, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do seu cônjuge, e você não assume as suas responsabilidades, porque é um casal, né? Quando nós acertamos, nós acertamos. Quando nós erramos, nós erramos. É um casal, é uma só carne, né? E quando alguém de fora, como nós, estamos ouvindo, né, as queixas, o desabafo dos casais, a gente sempre consegue enxergar o erro dos dois lados. Dos dois lados. Né? E você, mulher que está me ouvindo, muitas as mulheres que me procuram, né? Não são seus maridos, são as mulheres. E aí, por eu ser mulher, elas chegam contando e desabafando e chorando, sabe? E eu com muita empatia, entendendo perfeitamente, valorizando, né, aquilo que elas estão sentindo, porque são sentimentos reais. Mas quando elas terminam de falar e elas estão me dando, porque elas vieram me pedir ajuda, elas estão me dando a abertura para fazer pontuações na questão, e eu começo a apontar alguns erros delas, elas se assustam. Porque eu não sei se elas vêm com aquela expectativa de que ela é mulher, ela vai me entender e ele é todo errado. Porque quem está na situação acha que o outro é todo errado. E o outro acha que ela é toda errada. Um acha que o outro está todo errado. Então, a importância de procurar ajuda em pessoas de fora da situação, que possam ver de forma mais clara, de forma equilibrada, porque nunca existe um lado só. Nunca existe um lado só. E quando eu não conheço muito a pessoa, ou quando ela não me deu muitos detalhes para eu entender alguns pontos em que ela está errando, eu sempre levanto essa questão ao final. Olha, você precisa saber que ele não é o único culpado. Certamente você tem errado. Nós precisamos marcar um outro encontro para conversar sobre isso. Né? Então eu queria te levar a refletir, te levar a buscar, assim,
com muita humildade. Eu sei que é muito difícil quando a gente está vivendo uma situação adversa, e hoje a live está falando do fundo do poço. Se você está no fundo do poço, você vai ter muita dificuldade de reconhecer os seus erros. Mas saibam que ele existe. Ele existe. Os nossos erros, nós erramos, eles erram, mas nós também erramos. Um outro motivo aí pelo qual os casais ficam sem unidade e caminham para o fundo do poço é a clandestinidade dentro do casamento. Vivem vidas clandestinas, se escondendo um do outro. Ele não se abre, né? Fica escondendo alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa, fica escondendo coisas. Ela também não se abre para ele, não abre o coração, não dialoga, não. É questão de abrir o coração mesmo e de contar o que está sentindo, né? Por medo ou medo de se sentir menosprezado, medo de se sentir menor, ou de ser magoado, ou de ser magoada, né? Ou do outro largar ele ou largar ela por causa de alguma coisa que contou. Essa clandestinidade, esse ato de você viver se escondendo do seu marido, da sua esposa, e não contar para ela algumas coisas que estão lá no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma, isso também gera falta de unidade. Principalmente quando a pessoa descobre sozinha, por si mesma. Ela descobre alguma coisa que você não contou. E aí, porque você não contou, aí essa unidade é rompida e o casal caminha para o fundo do poço. Então, abre o seu coração, não seja clandestino, não fique se escondendo. Abra o seu coração, conte. O seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, a pessoa com quem casou, com quem te ama, né? Que está com você, se ele te ama mesmo, se ela te ama mesmo de verdade, ele vai te ajudar, ela vai cooperar com você, vai edificar você, vai trazer coisa boa para você. Mesmo que na hora possa haver explosão, crises, né, de ira, enfim, mesmo que não seja bom no momento da verdade ser exposta, mas a palavra de Deus diz que Deus só age na verdade. Então a verdade precisa ser dita. Até mesmo porque a pessoa que está sendo enganada, eu estou ocultando dele alguma coisa. Quando eu falo ou quando eu compartilho com alguém, esse alguém compartilhou com o outro até chegar no ouvido dele que não por mim, ele se sente traído. Mas como que ela nunca me falou isso? Né? Mas como que ele sentia isso? Mas como que ele disse isso? Mas como que ele pensa isso e eu não estou sabendo? Né? Se existe casamento, precisa haver unidade, precisa haver confiança. Isso tudo precisa ser construído. Se nós estamos falando que há conflitos, tudo bem, mas comece a fazer acertos. As coisas não vão mudar de uma hora para outra. Do mesmo jeito que passos foram dados para chegar ao fundo do poço, passos precisarão serem dados para poder ser restaurado o casamento. Não é da noite para o dia, nem o seu casamento virou um caos da noite para o dia. Esses pequenos passos, né, essas pequenas atitudes erradas, elas podem ser você reconhecendo, identificando no seu relacionamento como atitudes presentes no seu relacionamento, você pode, olha, estou agindo assim errado, vou mudar. Ah, mas como que eu vou mudar isso se é tanta coisa, são tantas outras coisas? Começa a mudar nas pequenas coisas. Vai começar a fazer diferença, você vai ver. Deus age na verdade, Deus vai estar agindo de várias e várias formas. Olha o que diz aqui o salmista, ele diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, Salmo 32. Eu me cansava chorando o dia inteiro. Tem algumas versões que dizem assim: enquanto eu calei o meu pecado.
enquanto eu não expus isso, né? E talvez não seja nem pecado, mas talvez seja uma opinião, alguma coisa que você pensa, que você de repente achou que ele ou ela não fosse absorver bem isso, entendeu? Não, não esconda, não, conte. Vai ser pior se ele ou ela descobrir sozinho depois. Vai ser muito pior. Isso vai levando você para o fundo do poço, seu casamento para o fundo do poço. Lembrando que as nossas atitudes, elas sempre vão de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente defende, né? Nós vivemos aquilo que acreditamos. E aí, quando o seu cônjuge sabe que você pensa de determinada forma, ele não vai questionar algumas atitudes, porque ele vai saber, ela está agindo assim porque ela pensa assim. Ela está agindo assim porque ela acredita assim. E isso diminui a chance de conflitos, porque não vai ser mais um ponto a ser discutido. Eu estou falando isso porque vou dar um exemplo até mesmo pessoal. Nós andamos em unidade, mas existem alguns pontos da vida, de assuntos da vida, que eu penso de um jeito e ele pensa de outro jeito. Sim. Então eu vou agir de acordo com o que eu penso. Isso não quebra essa unidade, porque não é nada que afete a unidade, né? A unidade, mas questões que eu lido de forma diferente dele. E nós sabemos disso porque conforme a vida vai acontecendo, nós vamos conversando e vamos ponderando. Não vivemos na clandestinidade, não. Né? Esse que a Ângela falou já é o ponto, já deu uma entrada para o ponto seguinte. Uma das razões pelas quais o casal vai perdendo a unidade e vai caminhando para o fundo do poço é a individualidade exagerada. Aquela individualidade que mata a unidade. Né? Que não é nem mais, é individualismo, né? Vive uma vida dentro de casa com um casal, mas são individualistas. Essa individualidade, lógico, existe. Ela acabou de dizer, tem alguns assuntos que eu penso de um jeito, ela pensa de outro. Ela age de acordo com aquele assunto de um jeito, eu ajo de outra forma. Eu gosto de assistir vídeos de aquarela, ele gosta de aquarela, pintura em água, né? Aquarela, ele gosta de assistir vídeo de política. Sim, sem problema nenhum. O problema é eu viver na aquarela e ele viver na política. Isso, é o exagero. O problema é a gente ter uma televisão em cada cômodo da casa para que cada um possa se satisfazer naquilo que gosta. E com isso a gente está ensinando os nossos filhos a agir assim também, achar que isso é normal. Aí cada filho tem seu tablet, cada filho tem o seu computador, cada filho tem o seu celular, né? Independente da idade. É lógico, se for dependendo da idade, é lógico que cada um vai ter o seu celular. Mas eu estou falando assim de crianças, né? Que tem tablet, que tem computador e celular, porque cada um quer assistir o vídeo do YouTube que gosta. Não tem problema cada um gostar de um. O problema é que cada um vai estar num local fazendo uma coisa separado. E podem estar juntos no mesmo lugar. Então na mesma poltrona. No mesmo sofá. Ou na mesma mesa de restaurante ou da sua casa. Cada um com seu celular, vendo aquilo que te apetece, aquilo que te atrai. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu lembro que eu sou mãe só de menino, né? E eu não gosto de futebol. Meu marido e os meus filhos gostam muito de futebol. E os meus filhos gostam muito de luta. E eu lembro que eles me chamavam para assistir os desenhos que eles gostavam e as lutas. E até mesmo o jogo de futebol. E eu não queria. Aquilo era muito chato para mim. E muitas vezes eu disse não. Imagina. E muitas vezes eu me esguiei disso aí para... Resolvi lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer qualquer coisa, porque eu não queria me... Você achava chato?
não queria passar por aquilo. É, E um dia o aquela Senhor, tortura, né? o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu percebi a alegria deles me convidando para assistir, para vivenciar a alegria que eles sentem assistindo aquilo. E o Senhor me incomodou. Da mesma forma que eu gosto de mostrar as coisas que eu acho legais, que eu acho edificantes e que me alegram e eu gosto de mostrar para as pessoas que eu amo, eles também queriam me mostrar. Era importante a mãe deles assistir o jogo de futebol e assistir os desenhos de luta deles. É importante, ainda é. Não importa quanto cresça, né? A gente sempre quer mostrar para quem a gente ama aquilo que a gente gosta. E o Senhor me mostrou isso. E eu comecei a orar pedindo a Deus que me desse paciência, que me desse tolerância. Porque eu poderia fazer isso apenas de forma racional e sentar lá e continuar com aquela cara de achando aquilo muito chato. Mas os nossos filhos percebem que a gente está achando chato. E eu não queria isso. Eu queria me divertir com eles. Eu queria que eles se sentissem alegres, que eles se sentissem felizes de eu estar me alegrando com aquilo que eles se alegravam também. E eu orei pedindo a Deus por isso. E Deus fez isso. Deus respondeu dessa forma. E eu pude várias vezes já assistir coisas que eles gostam com eles, que eu não gosto, mas eu assisti e eu me diverti e eu dei gargalhada e foi muito bom. Então a gente precisa buscar essa unidade no nosso casamento, na nossa família. Nem tudo é. Quantas e quantas vezes o Marcos falou assim, você poderia sentar aqui com a gente assistindo o jogo de futebol. E eu sentei. Não entendeu nada. Estar com eles era mais importante que o jogo. Eles estavam se deliciando com o jogo e eu estava me deliciando na companhia deles. Isso. Você percebe que a Ângela fala muito de criação de filhos, né? Ela fala bastante dos filhos e essa questão de criação de filhos. Ela sempre usa o exemplo com os filhos, né? Isso é importante para gente, para você que é casal, que tem filhos e para você que não tem. Para você já começar aí aprendendo essas coisas e você já não sofrer como muitos casais sofreram na criação de seus filhos, né? E eu falo muito disso porque nós casamos já tardiamente, né? Eu tinha 31 anos, o Marcos 36, e eu fui mãe já bem mais velha, né? Eu não tinha muita paciência com criança e nem aquele sonho de ser mãe. Eu pedi a Deus para me dar esse sonho, porque era o sonho do meu marido. E como unidade, que eu entendia que agora éramos uma só carne, eu precisava estar em unidade nesse sonho. E eu pedi a Deus para me trazer a vontade de ser mãe, a alegria de ser mãe. Então, em cada detalhe da minha maternidade e da educação de filhos, é sempre pedindo a direção de Deus. Graças a Deus por isso, né? Não tento fazer nada da minha cabeça, sempre com muito temor do Senhor. Então, cuidado com o individualismo exagerado, certo? Como aquele casal que ela ficava na sala, ele no quarto e eles conversavam por WhatsApp, né? Você pode achar que eu estou falando de uma situação hipotética, mas é uma situação verdadeira, tá? Nós vimos e ouvimos isso. Ela com o celular na sala, ele com o celular no quarto e os dois conversando pelo WhatsApp. Olha só que coisa triste esse negócio. Bom, antes da gente caminhar para a última razão, né, pela qual o casal vai caminhando para o fundo do poço, eu queria mais uma vez pedir a você que está assistindo essa live aí para você fazer algum comentário. Isso vai ajudar a gente aqui. Se você tiver algum assunto, tiver alguma pergunta que você gostaria de fazer, ou algum assunto que a gente não comentou e você quer colocar, coloque aí
Isso vai ajudar muita gente aqui nas nossas lives também, tá bom? E espalhe isso, tem muitos casais precisando ouvir isso, precisando mesmo. Estão no fundo do poço e eles precisam ouvir isso. Ajude outros casais, tá E ok? aqueles que não estão no fundo do poço vão aprender os passos que não devem Que dar não para devem chegar no dar. fundo do poço. Isso aí. O terceiro passo para que os casais que vão lá para o fundo do poço geralmente dão é o isolamento do mundo. Eles se isolam quando estão em conflito. Quando começa o conflito de casa, em vez deles procurarem ajuda, eles se isolam. E aí, quando vêm, eles tentam resolver sozinhos, não conseguem, né? Porque quando consegue, ótimo, beleza. Mas talvez a maioria das vezes não consegue, não procura ajuda, e aí vão caminhando para o fundo do poço. O isolamento do mundo, de tudo e de todos, é, é um fator, uma razão assim terrível para que o casal que está em conflito caminhe para lá, para chegar no fundo do poço e dizer assim, olha, chegamos no fundo do poço, não tem mais jeito, agora é só separar mesmo. E existe aqui algumas razões pelas quais o casal se isola e vai para o fundo do poço. Primeira razão é orgulho, o coração orgulhoso, né? Eu não quero, não vou, eu estou em conflito com a minha esposa, com o meu esposo e eu não quero contar para ninguém. Tem um orgulho dentro aqui do coração, terrível, falta de humildade, falta de reconhecer que não consegue sozinho. E aí esse orgulho fica aqui, ó, e o coração endurece, vira pedra, e não procura ninguém, porque é orgulhoso. Nós já conhecemos alguns casais orgulhosos. Alguns casais orgulhosos. E esses casais foram caminhando por causa desse orgulho, eles se isolaram do mundo e eles caminharam até chegar lá no fundo do poço. E se lá no fundo do poço eles não tivessem procurado ajuda, eles não estavam juntos hoje. Graças a Deus estão. Graças a Deus estão juntos, porque procuraram ajuda. Não é? E não é qualquer ajuda, tá, gente? Você não vai procurar ajuda com quem não vai lutar pelo seu casamento, tá? Porque tem algumas pessoas que o casal está no fundo do poço e ele diz assim, olha, é melhor separar, vai ser feliz de um lado, vai ser feliz de outro. Ou seja, ele não diz para o casal que existe solução. Ou, faz tanto tempo que vocês estão tentando, já tentaram de tudo, já deu para entender, não, acho que Deus está mostrando que não é. Ele não conhece o versículo que nós lemos aqui do Salmo. Quando estou desistindo, ele sabe o que eu devo fazer. Isso é importante, guarde bem isso, tá? Essas pessoas, esses conselheiros aí de casais, que acham que são conselheiros de casais, mas não são, tome cuidado. Quando você estiver desistindo, quando você estiver no fundo do poço no seu casamento, saiba de uma coisa. Existe um que deixou na sua palavra alguns princípios para você sair do fundo do poço. Então, se apegue a ele. Ele sabe. Dos céus e da terra, o teu Criador. O Criador do casamento. O Criador do casamento sabe como resolver a situação. Certo? Então, essa é a primeira razão pelos quais os casais se isolam do mundo e vão para o fundo do poço. É o orgulho. A segunda razão é achar que ele é o único que está passando por isso. Você acredita que tem gente que acha que é o único que passa por isso? Que é o único que sofre? Por eles não compartilharem com ninguém, eles não conseguem ouvir de outras pessoas. Isso é normal. Normal assim, isso acontece, né? Isso acontece, não... Peça ajuda, isso já aconteceu comigo também, já pedi ajuda, ou consegui resolver desta forma, né? Por ele não conversar com ninguém, eles não conversarem com ninguém, eles pensam
que eles são os únicos, que o problema está neles. Isso é muito comum durante o aconselhamento, depois que várias barreiras são quebradas, aqueles que chegam até nós, assustarem quando a gente compartilha coisas nossas mesmo, né? Olha, isso aí que vocês estão falando, a gente vive isso também. E nós resolvemos dessa forma. E eles se assustam. E isso a gente percebe, eles assustam no sentido de surpresos, porque eles percebem que o problema não está na pessoa deles, que isso faz parte do ser humano, faz parte dos nossos erros, né? Dos nossos deslizes, do nosso egoísmo, Sim. da nossa falta de discernimento e sabedoria. Isso aí. É esse negócio de achar que é o único que está passando por isso, não. Não é o único. São conflitos comuns ao casamento. Terceira razão, terceiro motivo pelo qual o casal se isola e vai parar no fundo do poço é a vergonha. Tem vergonha de... a vergonha parece que é prima do orgulho, né? Tem vergonha de contar, eu tenho vergonha de dizer para os outros que nós estamos em conflito, que a gente está discutindo por isso, que a gente está discutindo por aquilo. Ou né? vergonha de dizer que eu caí em adultério, né? Justamente. Vergonha. A pessoa não vence. Na verdade, a vergonha é uma espécie de vaidade nessas horas, né? A pessoa... Acho que poderia colocar junto com orgulho, né? Talvez. A pessoa acha que se sente envergonhada e não quer contar e não busca ajuda e aí se isola. Os casais se isolam porque tem vergonha. Quando se isola, não resolve o conflito e vai caminhando para o fundo do poço. Porque nem sempre a vergonha tá ligada à timidez, né? Muitas vezes é vergonha porque aquilo vai diminuir a minha posição, né? Aquilo pode me colocar numa posição de humilhação, né? De fracasso, e talvez eu tenha alguma posição, talvez eu tenha um conhecimento que a partir do momento que eu reconheço que eu estou vivendo aquilo, que o meu casamento está ruim, porque a pessoa pode estar se sentindo tão culpada que ela fala assim, não, eu estou fracassando, mas eu tenho tantas vitórias, tanto sucesso fora do casamento, que eu tenho dificuldade de reconhecer que eu estou fracassando no meu casamento. E a pessoa se sente culpada. Eu estou fracassando e a culpa é minha. E vice-versa, né? O marido não quer contar porque ele também não quer admitir que está fracassando. Porque em alguma outra área da vida ele está se destacando. E isso coloca ele numa posição, num status que essa humildade de pedir ajuda poderia ferir essa posição, né? Esse status. Muito bem. E a última razão pela qual o casal se isola e vai caminhando para o fundo do poço, não resolve o conflito e vai caminhando para o fundo do poço é a falta de maturidade. Eita, isso aqui. Agora, não confunda maturidade com idade, tá? E nem com tempo de casamento. Maturidade não quer dizer cabelos brancos, tá bom? Conheço muito velhinho é idoso, né? Melhor. Velhinho é muito pejorativo. Conheço muito idoso como eu, que é imaturo, tá? Pessoas que são imaturas, mas têm uma idade avançada. Conheço casais que estão casados há 20, 30 anos e que são casais imaturos. Não têm maturidade e se isolam do mundo, não resolvem o conflito e vão parar no fundo do poço. Nós cuidamos de um casal, eles tinham 37 anos de casados. Ele tinha 72 anos e ela tinha 69 anos. E quando nós cuidamos deles, eles estavam se divorciando. 37 anos de casado. Eles achavam, porque eram já tanto tempo de casados, era um casal de idosos,
que eles não deveriam contar para ninguém, e se isolar, o que o povo vai dizer, não é? Nós, com tanta idade, em conflito, nesse conflito, e a gente se separando, e ficaram com esse negócio, se isolaram do mundo, não resolveram o conflito, foram caminhando para o fundo do poço. Quando eles nos procuraram, eles já estavam lá no fundo do poço. Né? Esse foi outro casal que, graças a Deus, com os princípios da palavra de Deus, eles não se divorciaram. Alguns não procuram porque, por serem muito experientes, e aí considerando a idade, né, biológica, cronológica, acham que não, nós temos experiência e maturidade suficiente para resolver sozinhos e essa é a melhor saída, então vamos nos divorciar ou vamos viver desse jeito mesmo. Então, é isso aí, gente. A gente vai encerrar por hoje. Nós ouvimos muito casais dizerem: nós chegamos ao fundo do poço, não tem mais o que fazer, estamos sem esperança, o que a gente faz? Chegamos ao fundo do poço. Chegaram ao fundo do poço por quê? Porque os conflitos que deveriam ser resolvidos ontem, eles não resolveram. Foram deixando. E esses conflitos levaram ele para o fundo do poço. Chegaram para o fundo do poço por quê? Porque eles estavam unidos, mas não tinha unidade. E sem unidade, vai caminhando para o fundo do poço. Chegaram no fundo do poço por quê? Porque eles se isolaram do mundo. Se isolaram do mundo, não buscaram ajuda, não resolveram os conflitos, chegaram no fundo do poço. Tá bom? Essas são as 3 razões que a gente gostaria de deixar para você tomar cuidado com isso. Tome cuidado com isso, para você não estar caminhando no fundo do poço. Ou se você já chegou lá, se você que está vendo essa live, disser assim: olha, Marcos, eu já cheguei no fundo do poço. Eu já estou lá no fundo do poço. Eu quero novamente repetir o verso do Salmo 142, verso 3. Quando estou desistindo, Ele sabe o que eu devo fazer. Amém. Viu? Deus sabe o que você deve fazer. Não desista, não. Na palavra de Deus existem princípios para tirar o seu casamento do fundo do poço. Amém. E a gente está aqui para te ajudar. Até a próxima live. Viu? Que Deus abençoe aí o seu casamento. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.